Abra sua Bíblia comigo. Abra ela na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Quase no final da Bíblia. Vai lá no final e começa a voltar um pouquinho, que você vai encontrar mais fácil esse endereço. 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 9. Que diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Fecha a Bíblia, fecha os olhos e vamos fazer uma breve oração. Pai, eu quero te louvar e te adorar esta noite. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por poder estar aqui mais um dia, em tua presença, com minha família, tanto física como espiritual. Tu és bem-vindo em nosso meio. Senhor, toma o controle de todas as coisas. Fala poderosamente ao coração de cada um de nós, toda resistência física e espiritual contra a tua palavra, todo sofisma, toda altivez, todo bloqueio que possa se levantar contra a tua palavra, contra o teu reino, nós queremos declarar por terra a partir de agora. Teu Santo Espírito ilumine o nosso coração, ilumine os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Queremos ver, queremos ouvir, queremos sair daqui edificados, queremos sair daqui diferentes essa noite. Não da mesma forma que entramos, mas sair mudados, sair renovados, transformados, pois a tua palavra, ela nos limpa, tua palavra nos cura, nos liberta, e agindo o Senhor, quem impedirá? Por isso opera neste lugar. Essa casa é tua, assim como as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Baixa um pouquinho só o retorno dele. Amém? O texto que acabamos de ler, ele vai nos apresentar uma das mais importantes premissas do Evangelho. Todo homem é pecador e somente em Cristo nós somos perdoados. Olha para alguém perto de você e diga assim: todo homem é pecador. Amém? Se você um dia já ouviu alguém falar que essa pessoa, ela não tem pecado, ela é uma pessoa boa, por mais que ela seja boa, por mais que ela faça boas obras, boas ações, aos olhos de Deus, ela é uma pessoa que está debaixo do pecado. Ela já nasce com essa sentença sobre ela de um pecador. Tudo isso fruto da consequência da desobediência de Adão e Eva, ainda lá na criação, no início de todas as coisas. Então todos nós já nascemos debaixo deste estigma do pecado. Já carregamos sobre nós o pecado em nossos ombros. Está intrínseco no coração de cada ser humano esta realidade. Mas por meio de Jesus Cristo, por meio do seu sangue, do seu sacrifício, todos aqueles que assim o desejam são perdoados dos seus pecados. São restaurados à comunhão com Deus, e aquele fardo que outrora carregávamos, fruto do pecado, então ele é desfeito e nós recebemos o fardo leve e o jugo suave que Jesus Cristo ele nos apresenta. Amém? Então você precisa lembrar das palavras que o próprio João Batista, aquele que antecedeu a vinda de Cristo, ele falou. Quando Jesus
estava vindo para se batizar, João Batista, ao avistá-lo, ele faz a seguinte declaração. Para mim, uma das frases mais lindas e mais importantes de João Batista diante do seu ministério público, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para mim, esta foi uma das frases mais importantes deste grande profeta do Novo Testamento, chamado João Batista. Então, o pecado, ele nos traz consequências físicas, espirituais, mas também emocionais. Quando o homem pecou, uma das consequências físicas, fruto do pecado, ele começou a adoecer. As enfermidades começaram a entrar no corpo do homem, que outrora estava diante de Deus, diante da sua glória, não adoecia, não envelhecia, vivia ali completamente guardado pelo Senhor. Então veja que o pecado lhe traz consequências. E aqui então nós estamos dando exemplo de uma consequência física. Mas também posso citar aqui, dentro das consequências físicas, emocionais e espirituais, desordem da natureza, fomes, guerras, mortes, enfim, tudo isso não existia antes que o homem viesse a desobedecer a Deus. Porque pecado é errar o alvo, é desobedecer uma instrução do Criador. Mas hoje eu quero meditar um pouco com você nas consequências emocionais que o pecado ele gera. Diga comigo, consequências emocionais geradas pelo pecado. Amém? Primeira consequência emocional que o pecado ele vai gerar no homem é vergonha e medo. Diga comigo, vergonha e medo. Se você já leu o livro do Gênesis, você vai ver que quando Adão e Eva eles comem o fruto da árvore que era de fato proibida por Deus para que eles comessem, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que acontece, os olhos deles são abertos, e eles então se enxergam nus, e eles então sentem vergonha um do outro, vergonha do corpo físico, fruto de ter desobedecido a instrução de Deus. Então eles fazem roupas com algumas folhas para cobrir a sua nudez, e quando Deus ele entra dentro do jardim, pois assim Deus fazia todos os dias, Deus descia, Deus entrava no jardim para ter comunhão com a sua criação, para se relacionar com o homem, para dialogar com o homem, ouvi-lo. Então quando Deus ele entra no jardim, ele não vê Adão e Eva, mas ele sabia aquilo que havia acontecido, pois ninguém pode enganar a Deus. O homem não engana Deus. Deus ele já sabia aquilo que ali dentro do jardim havia acontecido. Ninguém pega Deus de surpresa. Nós somos pegos de surpresa, talvez por alguma coisa, alguma situação, mas de Deus ninguém pode pegá-lo de surpresa. Ele sabe tudo. Diga para o irmão perto de você, Deus sabe tudo. Então Adão e Eva se escondem, fruto da vergonha, fruto do medo, eles ficaram com medo de Deus. E tudo isso, queridos, são consequências emocionais. O medo não é algo que está fisicamente aparente. A vergonha não é algo aparente, físico, como uma enfermidade. Mas é algo que está na alma, está no emocional do homem. Tanto a vergonha como o medo são consequências da desobediência. Então eles se esconderam. Quantas pessoas estão vivendo desta maneira? Com medo, escondidas, com medo das pessoas, com medo de Deus, vergonha de alguma coisa que realizaram durante um período da sua vida, e elas têm medo, elas têm vergonha que alguém possa descobrir, pois aquilo que a pessoa fez talvez seja reprovável, seja condenado
seja condenado pelas pessoas que lhe rodeiam, pela família, pela sociedade. Quantas coisas eu já fiz, quantas coisas você já fez, que foram reprovadas, você sabia que era reprovada, e depois que você fez aquilo, te trouxe uma vergonha, te trouxe um medo que alguém descobrisse aquilo que você fez, e durante muito tempo você guardou esse sentimento, você guardou esse medo, guardou essa vergonha dentro do seu coração, não contou para ninguém, fruto da reação das pessoas. Aí eu te pergunto, como fica o coração de uma pessoa que está vivendo dessa forma? Será que ela consegue deitar a cabeça no travesseiro e ter uma noite de sono em paz? Como fica uma pessoa que está vivendo assim? Querido, eu acredito que de vez em quando ela deita a cabeça no travesseiro, lhe vem a lembrança daquilo que ela fez, dos atos que ela praticou, reprováveis. E aquilo então mexe com ela, o sono vai embora, atormenta ela, e se não bastasse, o inimigo, ele vai pegar aquele fato que você fez, a consequência daquele pecado, pois ele está ao nosso derredor. Diga, ele está ao nosso derredor. Ele está vendo tudo aquilo que nós estamos fazendo. Por mais que ele não seja onipresente, que ele não esteja em todos os lugares como Deus está, ele tem um exército à sua disposição. Então os seus mensageiros, eles vão, eles ficam à espreita, ficam olhando cada um de nós, aquilo que realizamos. Eles estão vendo e eles vão até o seu chefe, o seu maioral, e ali lhes relatam. Assim como há anjos de Deus que são destinados pelo Pai para andarem conosco e nos guardarem, quem acredita, diga amém. Existem espíritos imundos, a Bíblia vai falar, que eles também estão ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos paralisar, tentando nos remover dos planos de Deus. Eles estão a nos observar. Por mais que você não veja esta realidade espiritual, ela existe e ela é real. Aleluia! E ele vai utilizar daquele mecanismo, daquele fato que você fez para te atormentar. De tempos em tempos ele vai lançar uma seta na sua mente, uma seta de acusação. Você fez isso, você não é digno, você não é uma pessoa nobre, você não merece perdão, você desonrou a família. Quem já recebeu essa seta de acusação na mente em alguma época da sua vida? Levanta a mão para o céu para me ver. Diga assim, bem-vindo ao time. Aqueles que são mais sensíveis espiritualmente, eles sentem mais. Antes do início do culto, eu estava conversando com o irmão, e ele me relatava algo que aconteceu esta madrugada com ele. E eu disse para ele, tudo isso, irmão, é porque você é alguém mais sensível espiritualmente, mais aberto às coisas do Espírito. Tem pessoas que a audição espiritual delas é mais aguçada, a visão, o sentimento, as reações que a pessoa tem no reino do Espírito é diferente. Então aquela pessoa que é mais aberta, vamos dizer assim, espiritualmente, ela vai sofrer mais com essas questões espirituais. Amém? Mas eu prefiro ser uma pessoa mais sensível espiritualmente do que uma pessoa seca, do que uma pessoa dura, de uma pessoa que não tem nenhuma experiência espiritual. Aleluia! Porque aquele que é aberto, ele vai conseguir ouvir a voz de Deus com mais clareza, ele vai conseguir entender o que Deus está falando de uma forma diferente. Por mais que tenha o lado ruim,
de você ser a pessoa sensível espiritualmente, existe o lado bom, que é ter experiências com o Todo-Poderoso. Aleluia! Então a pessoa que ela carrega esse sentimento de medo, de vergonha, ela tem medo do que aquilo que ela fez seja descoberto e ela seja exposta à vergonha. Então ela vai guardar durante anos e anos aquilo como um segredo precioso para ela. E enquanto ela guarda esse sentimento, esse fato no coração, o inimigo, ele consegue aprisionar esta pessoa. Diga comigo, aprisionamento. Esse é o tema da mensagem. Aprisionamento. Nós entendemos e conhecemos um pouquinho a respeito de prisão física. Para que serve uma prisão física? Para limitar o ir e vir de uma pessoa. Porque ela fez algo errado, reprovado diante da lei, então aquela pessoa ela tem a sua liberdade cerceada, cassada, e ela vai passar um tempo dentro de uma prisão. E ali então ela não tem direito de sair. Quando querem liberar ela para tomar um sol, liberam. Senão ela fica dentro de uma salinha pequena, junto de outras pessoas, até cumprir com aquele mandato, aquele tempo de condenação. Amém? Aí eu pergunto para você, será que é bacana ficar aprisionado? Qual é o sentimento de uma pessoa que está aprisionado, ela tem no coração? Que nem aquele passarinho, né? Existe um cântico gauchesco que o passarinho ele canta dentro da gaiola com muita força, porque ele tem um propósito, que o dono dele abra a gaiola para que ele saia em liberdade. Então aquele que está aprisionado, o desejo dele é de ser livre. Não existe outro desejo no coração de uma pessoa que está aprisionado fisicamente. Ele quer ser livre, ele quer sair daquele local, porque aquele local que ele está não é para ele. Amém? Ele quer ter o direito de ir e vir, de fazer as coisas como os outros, mas ele está ali por um tempo. Amém? Mas se ele não tivesse feito algo errado, ele não ia parar ali. Assim, querido, é espiritualmente. Enquanto nós encobrimos o nosso pecado, enquanto nós não confessarmos ele a Deus, não nos arrependermos e continuarmos escondendo ele em nosso coração com medo, nós seremos alvo de uma prisão espiritual. Quem está entendendo aqui? Se não bastasse esses dois sentimentos terríveis de medo e vergonha, outro fruto do pecado na questão sentimental do homem, no emocional do homem, ele vai carregar um sentimento de culpa. Diga comigo o sentimento de culpa. Eu vou ler um texto e aí vamos falar um pouquinho. Salmos 32, versículo 1 ao 5, que vai contar um pouquinho de como Davi se encontrava emocionalmente falando, fisicamente e espiritualmente, fruto de um pecado que ele cometeu. Amém? Salmos 32, versículo 1 ao 5 diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Olha como ele começa. Como é feliz o homem que tem as suas transgressões, ou seja, os seus pecados perdoados, amém? E os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Olha agora, presta atenção agora. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O que estava acontecendo com Davi? Ele estava
finhando. O corpo dele, o físico, estava sentindo, enquanto ele encobriu, enquanto ele não contou, enquanto ele não confessou a Deus, enquanto ele não se arrependeu, o corpo dele estava em gemidos, estava definhando. Vamos lá, vamos seguir. Pois dia e noite, olha aí, dia e noite, a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então, olha agora, irmão, se liga aqui nos detalhes. Então, reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Então aqui nós identificamos como Davi ficou após realizar aquilo que era reprovável diante de Deus. Davi lhe adulterou, Davi planejou o assassinato de um amigo, ele fez muitas coisas que não deveria fazer. Deus entregou muitas coisas para esse homem. Deus tirou ele de trás das malhadas. Ele era menino ainda, adolescente, quando Deus foi até ele e tirou ele dos currais aonde ele cuidava ovelhas e lhe deu uma promessa dizendo: você será um rei. Amém? Um menino desconhecido, Deus vai até ele, faz uma promessa, manda o sacerdote e profeta Samuel derramar óleo na sua cabeça. E Deus então vai preparando ele para o reinado. Alguém que era desconhecido agora está em um palácio, está vivendo regaladamente, está vivendo uma vida abundante, está diante de Deus, está em um local, uma posição elevada. Não era qualquer um que assumia o reinado. É qualquer um que assume hoje cadeiras de autoridade na nossa sociedade. Irmãos, me diga uma cadeira elevada na sociedade de autoridade. Diga aí uma. Juiz, é todo mundo que assume? Não. Diga outra aí. Delegado, presidente e assim por diante. Não é todo mundo que assume. São pessoas escolhidas, são pessoas separadas. Talvez muitos tenham o desejo de estar nesses lugares, mas não estão. Amém? Davi, ele havia sido escolhido por Deus para estar nesse local. Mas um deslize aconteceu. Uma olhada que não deveria olhar. E ele permite aquele olhar então se transformar em uma cobiça, e de uma cobiça um pecado, e de um pecado consequências. Mas ele mesmo declara que enquanto ele encobriu o pecado, enquanto ele escondeu, o corpo dele estava definhando, de dia e de noite ele não tinha paz, a aflição lhe tomava conta. Imagina a mente, imagina o coração deste homem, pensando em tudo aquilo que Deus lhe havia feito, pensando de todas as vitórias que Deus havia lhe concedido, e agora deitado em sua cama, deitado no seu palácio, pensando, remoendo, sentindo culpa por aquilo que ele havia feito. Quem aqui em algum momento da sua vida sentiu culpa? Te pergunto, é um sentimento bom? Não é. É um sentimento terrível. O nosso desejo, se nós conseguíssemos, era de voltar no tempo e não ter cometido aquilo, para não ter aquele sentimento no nosso coração, nas nossas emoções de culpa. Sua alma estava em aflição, irmão, em aflição dia e noite. Sua força havia diminuído. Dia e noite Davi não encontrava refrigério para ele.
Era como se Davi carregasse sobre os seus ombros uma tonelada. Uma tonelada estava sobre ele. O pecado, ele pode fazer isso, irmão. Te trazer um peso extraordinário sobre os teus ombros, sobre a tua vida. Quem já carregou peso aqui? Não estou falando peso físico, estou falando agora um peso espiritual. Quem já carregou uma condenação, uma culpa? Quem já carregou? Quem já carregou? Levanta a mão aí, não fica com medo, com vergonha não. Eu acredito que todos nós, queridos, em algum momento da nossa vida tivemos esse sentimento e carregamos esse sentimento. Diga assim, vai melhorar. Vai melhorar, calma. É uma introdução para você aprender como se livrar de tudo isso. Diga amém. Amém. Aleluia. Então, o sentimento de culpa impede a pessoa de viver o hoje e projetar o amanhã. Ela está aprisionada numa lembrança, aprisionada naquele fato. Ela não consegue romper, ela não consegue avançar, ela estagna. Ela até dá alguns passos, mas ela cai de novo. E ela precisa se levantar e recomeçar. Ela não rompe, ela não avança, porque ela está aprisionada. Alguém que está aprisionado não consegue ir muito longe. Ele vai até um local determinado e ali ele para. Quando Deus queria mostrar algo melhor para Abraão, ele disse: sai da tua tenda, do local que limita a tua visão, olha para as estrelas do céu, olha para a areia do mar, pois assim será a sua descendência. Então Abraão, ele era livre, ele conseguiu ver uma realidade onde Deus queria levá-lo. Mas se ele fosse preso dentro daquela tenda, um exemplo, ele não ia conseguir ver o que Deus estava mostrando. A conquista dele não iria passar daquele território. Quando nós estamos aprisionados, a nossa conquista, ela é pequena. Não avançamos, não conquistamos, perecemos. Amém? Vivemos um ciclo. Subimos um pouco e caímos outro pouco. Subimos um pouquinho e caímos outro pouquinho. Conquistamos algumas coisas e perdemos um monte de coisas. Não é essa a vida que Deus tem para nós. Não é esse o plano de Deus para as nossas vidas. Mas tudo isso está ligado ao fruto do pecado. Diga comigo, ao fruto do pecado. E aqui eu quero encerrar falando de um terceiro sentimento causado nas emoções do homem, fruto do pecado. Sentimento de abandono. Diga comigo, sentimento de abandono. Esse é outro sentimento terrível que pode habitar o coração do homem. Sentimento de abandono. Abandono muitas vezes da família. Abandono de amigos. E tem uns que vão ainda mais além. Eles acreditam que o próprio Deus também lhes abandonou. Fruto de a vida deles está em um ciclo de derrota. Fruto da vida deles, algo dá certo e 10 coisas dar errada. Eles acreditam que até o próprio Deus lhe esqueceu, lhe abandonou. Mas biblicamente não é o que nós aprendemos nas Escrituras. Deus, Ele não nos abandona, Ele não nos esquece, Ele não nos desampara, amém? Mas o pecado, ele vai trazer esse sentimento ao nosso coração, de abandono. É fácil ser abandonado? É fácil ser esquecido? É fácil ficar em último lugar? Não é. Não é, querido. Não é nada confortável. Nós queremos ser lembrados. Nós queremos ser alegres. Nós queremos uma vida abundante. Nós queremos um relacionamento saudável com a família, com os amigos e principalmente com Deus. Mas às vezes o nosso coração, ele pode estar abrigando esses sentimentos.
Sacode a mão do teu lado e diga para ele: não durma agora. Isso é estratégia de pregador, aleluia. Aham. A verdade é que Deus não abandona ninguém, querido. Olha o que diz em Isaías 49, versículo 14 ao 15. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Essa foi a fala dos israelitas. Mas olha agora o próximo versículo, a resposta de Deus. Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Aplauda o Senhor. Ele não esquece, Ele não abandona. Quando Davi se inclinou a confessar o pecado, a abandoná-lo, Deus veio com graça sobre ele. Deus veio com perdão sobre ele. Aquele sentimento de culpa, aqueles sentimentos que estavam fazendo o corpo dele gemer, deram lugar à alegria de novo, à esperança de novo. O renovo de Deus veio sobre ele e o inimigo perdeu aquele ponto de contato que tinha na vida de Davi para escravizá-lo e aprisioná-lo. Diga aleluia. Esses sentimentos possuem o mesmo efeito de uma prisão física. Talvez muitas pessoas hoje, mundo afora, estão vivendo aprisionadas. Amém? Aprisionadas nos sentimentos, aprisionadas por algo que realizaram, porque não compreenderam ainda o plano e o propósito de Deus para elas. Não compreenderam a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, não compreenderam que para elas há perdão, para elas há salvação, para elas há uma vida abundante que Deus promete. Então o inimigo ele utiliza os efeitos do pecado para nos aprisionar nos nossos medos, vergonhas, culpas e outros sentimentos que não foram citados aqui. E com isso vai roubando de cada um de nós a vida abundante que o Senhor nos promete. Diga comigo: o que Deus tem para mim é uma vida em abundância. Isso é o plano de Deus, uma vida em abundância. Somente lá na glória, quando Ele nos recolher, ou desde agora? Desde agora. Desde agora. Aleluia. Desde agora. Mas há pessoas que não estão vivendo fruto de não conhecerem a verdade, e conhecerão a verdade vos libertará. Libertará. É tempo de você confessar o teu pecado a Deus, te arrepender, te consertar com o teu Senhor, e assim, agindo assim, você será livre das prisões. Ele vai perder, você vai sair da prisão, esses sentimentos vão sair do seu coração e vai entrar uma paz sobrenatural, que excede todo entendimento. Você vai ter alegria de novo, você vai ter esperança de novo. Quando eu conheço aquilo que o Senhor me promete, uma das coisas que eu preciso entender e tomar posse é o que Paulo escreve à igreja de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Abra aí a sua Bíblia para ler comigo, Romanos 8, 1, para você entender. E se você não der um júbilo de glória lendo esse versículo, você não entendeu nada. Diga ai, ai, ai.
Agora eu acredito que vai ter um júbilo de glória no meio da casa de Deus. Abra aí todos vocês, Romanos 8:1. Eu quero ler com você essa palavra. Acharam aí? Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aplauda Ele. Todas as coisas que eu fiz, todos os atos reprováveis que eu fiz, antes de conhecer a Cristo, eu fiz e você fez também no tempo da ignorância. Mas quando nós aceitamos a Cristo, o amor de Deus, o perdão de Deus vem sobre nós, e aquele pecado, aquela culpa, aquele medo, tudo aquilo que nos afastava de Deus, é como se fosse o Senhor pegando um documento, e naquele documento estava escrito o teu nome, e estava escrito os teus erros, os teus pecados, estava escrito tudo aquilo que era contra você, e o Senhor pegasse aquele papel e fizesse assim, ó: Jesus Cristo, Germano, eram várias folhas, talvez o teu era um livro, deu risada, né? Aleluia. O Senhor pega lá: aceitei a Cristo, entendi a obra e o amor dele, me arrependi, confessei o meu pecado, deixei ele para trás. O Senhor pega a partir de hoje, Germano, você está livre de toda a condenação que estava sobre a sua vida. Vá e comece a viver a partir de agora em novidade de vida, uma vida nova, uma vida que eu tenho preparada para você. Os medos do passado, a vergonha do passado, as culpas do passado já não podem mais te prender. Você está livre! Livre! Eu paguei o preço por você. Você está livre. Deus nos chamou para viver em liberdade, não aprisionados, não reféns do medo, carregando culpa, sentimentos horríveis. Mas pastor, tu não sabe o que eu fiz no passado. Nem quero saber. Deus pegou o teu passado, o teu pecado, o que você fez de errado antes de conhecer a Ele, de aceitar a Ele, seja o aborto, seja o crime, seja o roubo, seja a fraude, seja o que for. Ele pegou, amassou e lançou no mar do esquecimento e te disse: agora vá e viva diferente. Me represente. Eu estou junto contigo. Vamos andar junto agora. Vai ser uma vida diferente. Esqueça, olha o que Paulo diz: esqueça as coisas que para trás ficarão. Amém? Deus tem algo precioso para mim e para você. Mas se nós guardarmos esses sentimentos do coração, querido, talvez a gente não avance na vida. E o inimigo fique ali, ano após ano, nos aprisionando. Eu não nasci para viver dentro de prisão. Você não nasceu para viver dentro de uma prisão. Deus te chamou para você fluir com Ele, para você conquistar e dominar. Como pode um conquistador conquistar aprisionado? Como que pode um preso dominar? Não pode. Se coloque de pé esta noite. Vem para cá o ministério de louvor. Quando você entende quem você é, quando você entende o que o Senhor fez por você, você confessa ao Pai, você entende que Ele tem esse poder de te perdoar, de sarar as tuas feridas,
você vive diferente. Aí você deita a cabeça no travesseiro e faz que nem eu. Dorme a noite. Uau! O sono do justo, irmão. É Bíblia. O sono do justo. Amém? Agora no passado, irmãos, foram noites e noites de sono sem dormir, pensando em coisas que eu havia feito que reprovavam, que se fossem expostas podia me trazer vergonha. Mas hoje é deitar a cabeça no travesseiro e dormir o sono do justo. Meu passado, ele foi deletado, né? Na linguagem de hoje, Aí está na lixeira. Quando a gente deleta um arquivo, vai para a lixeira. Aí a gente vai na lixeira e esvazia a lixeira, não é assim? Não tem mais como restaurar. É isso que Deus fez, limpou a lixeira. Aleluia! Nós vamos adorar um pouco a Deus aqui, com alguns louvores, e vamos orar essa noite. E eu acredito, querido, que pessoas que estavam com esses sentimentos no coração, abrigando esses sentimentos, eu acredito que Deus não ia me dar uma palavra sem ter pessoas que necessitavam de ouvir essa mensagem aqui. Eu duvido, porque Deus não é um Deus de confusão. Quando Ele libera uma palavra, o nosso espírito, Ele quer falar, nem que seja com uma pessoa somente. Eu já vi isso acontecer. Quando eu morava em Santa Maria, ainda congregava na IBN lá, muito próximo do pastor auxiliar, o pastor Jorge. Fazia escola de líder com ele na segunda-feira de noite. E ele subiu no altar meio estranho, aquela noite era ele que pregava no culto de domingo, o culto da família, meio estranho, e caminhava de um lado para o outro, e ele não tinha esse hábito. E eu vi que ele estava estranho, e na segunda-feira ele contou para nós na turma, umas 30 pessoas dentro da turma, ele disse assim: irmãos, quero falar algo para vocês. Ontem de noite eu subi no altar e Deus mudou a pregação. Aí fomos ouvindo ele disse assim: quando eu subi no altar, o Espírito Santo disse: pregue sobre esse texto, porque eu quero falar com uma filha minha que está aqui dentro, porque ela teve um sonho esta noite, e ela vinha no carro conversando com o marido e não entendia o que era aquele sonho. Deus mudou toda a pregação que o pastor já havia feito para falar com uma pessoa somente. Terminou o culto, aquela mulher correu para frente e veio falar com o pastor e contou aquele fato para ele. E ele pôde entender por que Deus não havia deixado ele pregar aquela mensagem aquela noite. Amém? Eu estou aqui convicto que pessoas que estão aqui precisavam ouvir esta palavra de Deus, porque Deus quer trazer mudança na sua vida. Feche teus olhos e vamos adorar um pouquinho. Hoje é a noite, que Deus quer rasgar decretos contrários contra a tua vida. Apaga a luz para nós, pastor Elisandro. Só da frente aqui que daí atrapalha os músicos. Bem baixinho. Repita comigo: Pai, eu entendi a tua palavra. O Senhor me chamou para a liberdade. Cadeia, prisões, nunca mais na minha vida. Eu vou avançar, eu vou romper, eu vou conquistar tudo aquilo que o Senhor já preparou para mim. Nada mais vai me parar. As mentiras, os sentimentos não vão mais me parar. Eu viverei
eu viverei todos os planos que tu tens projetado para mim. Se você acredita, aplauda bem forte o nome de Jesus. Você vai romper. Coisas extraordinárias vão acontecer. Quem acredita? Vão acontecer. Prisões foram abertas, cadeias foram quebradas, decretos foram anulados, e você vai começar a viver as realidades que Deus já preparou para a sua vida. Realidades novas e poderosas em Deus. Durante um tempo da minha vida eu vivia aprisionado em um ciclo. Mas quando eu conhecia a verdade, quando eu conhecia o Senhor, aquele ciclo, ele mudou. Ele foi cancelado. E Deus, ele abriu um tempo novo para mim. Ele abriu uma estação nova para mim. Sabe o que eu vi hoje em visão? Deus me deu apenas uma visão. Apenas uma. Eu vi a ampulheta. O que é a ampulheta? Tempo. E eu vi o Senhor fazer assim com ela. A areia já havia terminado e o Senhor fez assim. Sabe o que isso significa, meu pastor? Tempo novo. Tempo novo para você e para sua casa. Tempo novo para você e para sua família. Tempo novo de Deus. Tempo novo de Deus em todas as esferas da nossa vida. Tempo novo de Deus. Tempo novo de Deus. É forte, irmão. É tremendo, irmão. Não tenha medo nos próximos dias. Não tenha medo. Eu vou ser profeta de Deus agora aqui. Nos próximos dias, portas vão se abrir de negócios. E são negócios que você vai olhar e vai dizer: eu não tenho condição para isso. Isso é demais para mim. Ouça, eu estou sendo profeta de Deus agora. Você vai receber uma proposta e vai assustar. Fique tranquilo que é Deus que está nesse negócio. Porque Deus quer trazer um tempo novo sobre você. Pai, eu entreguei a tua palavra com temor e tremor, sabendo que prestarei conta de tudo aquilo que saiu da minha boca esta noite. Aleluias! Pega essa palavra! Pega ela! A palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando ela é liberada, ela cumpre o seu propósito. O seu passar pelo... Vai, pastor.